Os 74 anos da igreja, ministramos esta semana aqui, no 7 de setembro, que aliás nós convocamos todas as igrejas para comemorar também no 7 de setembro, outros em outra data dentro desse mês, por questão de ajuste de pauta conforme a sua região. E graças a Deus nós trouxemos à memória algumas coisas da igreja, porque muitos irmãos, ele conhece tudo das outras igrejas, da dele ele não conhece nada, não conhece nada. A história fica pelo caminho e não conhece nada. Quando nós não conhecemos a história da igreja, fica muito fácil do inimigo semear na nossa mente discórdia, contenda, diferença, desavença. E por aí vai. Mas quando nós conhecemos, aleluia, a história do meio que nós ajudamos a construir, que Deus nos chamou e nos fez parte da igreja do Senhor, no nosso caso, no Ministério de Perus, fica mais fácil construir, fica mais fácil participar, ajudar, contribuir, colaborar, vencer, participar dos desafios, porque a igreja do Senhor, ela é vencedora, Vivemos um tempo muito difícil, em que as igrejas abriram de vez as portas, de vez, e não se sabe mais se é uma igreja Assembleia de Deus, tem mais de 50 diferentes uma da outra, mais de 50 diferentes. Tem Assembleia que você se confunde com comunidade, Assembleia. Tem cultos, tem sistema de cultos, que não fala mais nem culto, fala celebração, não é? Celebração, o culto, a ceia é uma celebração, o círculo de oração acabou e deu lugar a chá de mulheres, e por aí vai, diferentes, misturado com comunidade. Já não concordo mais com a cor da igreja. Você já pensou, se a gente for fazer uma pesquisa aqui, que cor você acha que tem que ser a nossa igreja por dentro? Uns 20% ia falar assim: pastor, se fosse uma cor escura, que é a moda do momento agora, o black, uma cor escura, ficaria melhor, com uns canhão de luz de vermelho jogando ali, em cima do cantor, em cima do pregador, ficaria muito top. O outro falaria assim: se o senhor colocasse uma moto ali, uma tábua de skate ali, uma prancha, se você enfeitasse o púlpito mais arrojado, e tirasse o terno dos obreiros, colocasse umas calças toda retalhada e rasgada, as missionárias soltassem o cabelo, metessem uma calça parecendo uma capa de linguiça, ia ficar top, pastor. Essa pessoa está falando de igreja ou está falando de uma sociedade perdida que não sabe o que fazer? Está falando de quê? A igreja é a igreja, não pode misturar o santo e o profano, acabou e pronto. Aí eles vêm bater na gente de uso e costume, nem sabe o que está falando de uso e costume, nem sabe, nem entende, e não quer entender, Uso e costume, a sociedade exige um padrão de comportamento, um padrão de vestimenta, a própria sociedade exige. Os advogados, por exemplo, não podem entrar na sala de audiência se não tiver de terno e gravata. Ninguém pode entrar na Câmara Federal se não tiver de terno e gravata. Não pode entrar de bermuda, não pode entrar de chinelão, não pode entrar de regata, não pode entrar de saia curta. Não pode entrar nos fóruns, nos tribunais, não pode entrar de saia curta, não pode entrar com pouca roupa. Eu já vi um juiz falar assim para a jovem senhora de uns 24 anos que foi divorciar: e essa roupa você veste na sua casa para sua mãe, aqui no meu tribunal não. E não é crente, é o padrão de comportamento. Ninguém entra no tribunal se não tiver de terno e gravata. Aí tem uns engraçadinhos que falam: não, pastor, esse negócio de gravata venceu para quem? Venceu não, vamos continuar assim, está dando certo, vamos continuar assim, o padrão de crente, e vamos. Pois bem, tem diversos tipos de igreja que se perderam, mas
Tem outras também que muitas delas estão mantendo, estão sustentando, estão segurando, e nós vemos as boas mãos de Deus sobre a sua igreja. Não é sobre a igreja de Peru só não, é sobre muitas igrejas. Tem muita gente que serve a Deus com sinceridade, com honestidade, com reverência, com respeito, com propósito, serve a Deus mesmo e quer chegar no céu. Independente de placa de igreja, quer chegar e vai chegar no céu, porque Jesus não morreu pela placa, Jesus morreu pelo pecador. A questão de placa, de ministério, essa é uma gestão, administração nossa, que precisa, tudo tem controle, tudo é assim. Você tira o pé do bairro, o outro bairro já tem uma outra legislação. Você atravessa a região de São Paulo aqui, do outro lado aqui atrás, do outro lado, a 1,5 km, 2 km, está a cidade de Caieiras. Outra lei, outro padrão, outras normas, outro regulamento, norma de trânsito diferente, a cidade todinha filmada, monitorada, outro padrão de cidade, acabou leis diferentes, que você é obrigado a se submeter. Passou para Franco da Rocha é outro, Morato é outro, Campo Limpo é outro, e por aí vai. Aí vem o Estado. O Estado é um padrão diferente de lei. Saiu fora do Estado, tem o outro Estado, que é outro padrão de lei. Tem cidade que proíbe pôr saleiro na mesa do restaurante. É proibido cidade ou Estado. É proibido pôr saleiro porque o sal provoca pressão e não sei o quê. A lei aprovou e acabou e pronto. Se o cidadão quiser mais sal na comida, ele que chame o garçom e peça, põe mais sal na minha comida aqui. Me dá sal aí. Aí ele traz lá. Tem restaurante que já não deixa nem o palito também, que acharam que o palito de dente é um desrespeito. Mas quem é que não cresceu cutucando o dente com palito? Mudou a lei. No Paraguai, na América do Sul, não chama palito de dente, chama escava-dente. Escava-dente. São leis, são normas. Agora, a igreja continua sendo a mesma. Esses dias eu ouvi, estudando, lendo um pouco da história de Daniel Berg e Gunnar Wingre, a minha mente abriu o seguinte: quem eram os Estados Unidos quando esses homens saíram de lá, André? Saíram de lá, dos Estados Unidos. O outro da Suécia. Quem eram os países, esses países, há 50 anos atrás, 70, quando eles saíram de lá para uma obra missionária? Eles não saíram de lá desempregados, morrendo de fome, não. Era os meninos, os moços top na sociedade, com perspectiva de trabalho, com perspectiva de emprego. Eu estou arrepiado aqui, porque tem obreiro que ele pensa que ele vai para a obra e ele vai morrer de fome. Mas ele está dependendo da mesa de quem? Do homem ou de Deus? Se ele estiver olhando para o homem, ele vai morrer mesmo. Mas se ele estiver olhando para aquele que chama e fala, vai, que eu te sustento. Aqueles homens largaram toda a sua perspectiva, todo o seu projeto de vida e deram vazão a um chamado de coração e foram para descer numa terra que não sabia o idioma, não sabia os costumes, não sabia nada da América do Norte e da Suécia, Europa, que era a pérola da época, uma coisa tremenda. Desce no Brasil, se submete, vai aprender e não tem como aprender se não for pela oração, buscar a Deus para as soluções, sem dinheiro no bolso, sem reserva de nada. Deus foi abrindo, provendo, mandando sustento, preparando pessoas para apoiar, para ajudar, e a obra começou-se dessa forma. É diferente do obreiro que chega no lugar que não tem ninguém crente, é diferente ou não? Chega num povoado lá em cima que não tem ninguém crente, chega só ele. Sai de onde? Eu sou de São Paulo. Você veio fazer o quê? Veio fazer o que aqui? Veio fazer uma obra. Que obra? Obra de Deus. Mas que negócio é esse? Eu vou te mostrar, à noite a gente conversa, vamos conversar. Sozinho? E tem muita gente assim. A gente que se engana quando pensa que Deus não levanta homens, não levanta mulheres para fazer a obra. Não levanta. O problema é que às vezes, pela lógica, a gente quer reunir, quer decidir numa reunião executiva, regada a tudo que é possível, quem são os homens que vão fazer a obra. Mas em Atos dos Apóstolos diz que eles estavam reunidos,
orando a Deus: Senhor, dá uma direção, o que a gente faz aqui? A gente já fez de tudo, já fizemos teologia, frequentamos escola dominical, estamos na oração. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui? O Senhor vai escolher quem de nós para fazer a obra. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus chegou na reunião e disse assim, não me pergunte a forma, que a Bíblia só diz isso. O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Se foi por profecia, eu não sei. Se foi no coração do pastor que estava na direção da reunião, não sei. Só que a vez e a voz foi do Espírito Santo de Deus. Apartai-me a ele e a ele para a obra que os tenho chamado. E pode enviar, que eu vou sustentar, eu vou abençoar e vou fazer crescer a obra de Deus. A obra de Deus. O Espírito Santo. Às vezes a gente não quer a opinião do Espírito Santo, né? A gente quer resolver na lógica. Quanto tem para mandar? Dá para sustentar mesmo? Se for pensar na vida do missionário, é uma responsabilidade tremenda. Você dá uma declaração para o missionário que ele vai para fora, toda a garantia da saúde dele, do seguro dele, toda a garantia, nós temos que declarar diante dos governos que a responsabilidade é da igreja. Se você burocraticamente analisar, você fala: não vou assinar esse negócio não. Eu não vou assinar esse negócio, isso aí vai me comprometer. Mas vai comprometer você ou a igreja de Deus? Quem está assinando é você ou é a igreja de Deus? A igreja pode mandar, aleluia, que Deus garante. Agora não invente casa missionária como casa de passagem, como casa de turismo, que não tem nada a ver com a obra de Deus. Pastor, eu abri um ponto evangelístico na Itália. Esse ponto você vai lá quando? Uma vez por ano. Quando? Nas minhas férias. Só falta ele falar isso. Nas minhas férias. E não tem ninguém. Chama 2, 3 pessoas para o culto, vai lá, passeia, gasta, faz e não executa a obra de Deus. Mas Perus tem história. 74 anos. Você pensando, esses dias eu sentei para fazer um relatóriozinho. Dá a impressão que as coisas acontecem rapidinho assim, né? A igreja começa aqui, já faz um prédio grande, confortável, aconchegante do outro lado, depois vem, se faz um outro do outro lado, depois... Tudo isso tem tempo, meu irmão, tem tempo. O tempo de Deus. Começou a igreja, comprou o terreninho lá em cima, quando inaugura a igreja lá em cima, já tinha mais gente fora do que dentro. Inaugura a igreja já nasceu pequena ali em cima. Nasceu pequena. Depois vem para a igreja do relógio, faz um projeto, demora 7 anos para construir a igreja do relógio. Era uma das grandes igrejas da capital na época, a réplica de Madureira com o relógio e tal. Faz a igreja do relógio. Quando inaugura a igreja do relógio, e fazendo culto nas duas, lá de cima e aqui embaixo. Quando inaugura a igreja do relógio, ela nasce já praticamente pequena. Aí mais 40 anos. Diga comigo, 40 anos. Meu irmão, o tempo passa, viu? Se você pensar que ele vai demorar muito, ele vai demorar, mas que ele vai chegar, vai. Às vezes a pessoa fala: não vou comprar uma casa não. Para que casa? Jesus vai vir. Só que enquanto Jesus não vem, você vai pagar aluguel. Você vai jogar dinheiro no ralo. Enquanto Jesus não vem, você vai jogar dinheiro fora. Enquanto Jesus não vem, você vai depender dos outros. Então compra lá e deixa para os seus filhos. Não vou pagar meu carnê de aposentadoria não, porque eu sinto que Jesus vai me levar logo. Só na hora de pagar, mas na hora de receber, Senhor, faz o milagre. Mas você não juntou, rapaz. Você não juntou, você gastou, comeu tudo que tinha, o que não tinha, torrou, agora você quer direito? Não tem como. Tem que pagar, tem que fazer o compromisso lá. O tempo passa, o tempo voa. E os 40 anos passaram muito rápido. Agora, ao longo dos 74, a gente dá uma olhada para trás assim, muitos irmãos trabalharam na obra. Muitos irmãos trabalharam, doaram. Antigamente não tão longe assim, a doação de terreno quase que não se comprava, era ganhado. Os irmãos doavam terreno, doavam imóvel para a igreja, ponta de chácara, ponta de sítio, ponta de fazenda.
E a igreja vai recebendo o que tem, né? Vai recebendo, ponta de vila, ponta de bairro, e vai recebendo, e vai construindo, e vai construindo. Hoje já deu uma melhoradinha, hoje tem que comprar o terreno, porque ninguém parece que quer dar nada para ninguém. Não quer dar nada para ninguém. Os crentes enriqueceram, investidos. Eu vi nessa obra aqui milagre mesmo, da pessoa falar: pastor, quanto é o metro da cobertura que o senhor disse? O metro custa R$1.000. Pois eu vou doar R$1.000. Mas como é que a senhora vai doar? A senhora ganha 1.000? Não, eu vou doar. O que eu vou fazer com 1.000? Eu vou doar 1 metro. Eu quero o meu nome aí, porque Jesus vai me levar. Eu quero que alguém ore por mim agora, né? Não depois que Jesus levar. Eu quero que o meu nome esteja aí, como eu ajudei, eu participei. Eu participei. Muitos irmãos trouxeram ouro, trouxeram doação, trouxeram cabrito manco. Eu tenho os cabrito manco que eu ganhei aí também. Cabrito manco. O que é cabrito manco? O que é cabrito manco? Você precisa ir lá em Levítico e ler lá. O que é a oferta quebrada, o cabrito manco, com o olho cheio de catarata, cheio de sarna, e traz: olha minha oferta aqui para ajudar a construir a obra. Aí a ordem do tabernáculo lá era o seguinte: manda o obreiro conferir aí se essa oferta é boa. Se não for boa, você fala para ele: vai lá, entrega para o teu vereador, para o teu prefeito, para o teu deputado. Aqui não, Deus não está esperando aqui lixo para doação, não. Está escrito lá, não foi eu que inventei, não. Está escrito lá. Era conferida a oferta. O irmão chegou: pastor, recebe isso aqui, mais de R$200.000. Recebe isso aqui que eu não consegui receber. É mesmo? Eu olhei os cheques, mas esse cheque aqui perdeu o valor, rapaz. Não, isso aí dá para executar, dá para não sei o quê. Um cabritão desse tamanho assim, de R$200.000, manco, morto, não vai para lugar nenhum. Agora, por que ele não vendeu um terreno dele e falou: não, eu vou dar o que eu não dei quando eu devia ter dado? E tinha bens, mas deu o checão aí. Está aí, eu não mostro para ninguém, só eu que sei. Não posso mostrar senão. Mas Jesus é bom, Jesus é bom. Os 74 anos passou rápido. A igreja foi se organizando. De 98 a 2002, passamos um tempo de transição muito duro com a doença do nosso pastor. Muito duro, muito duro. Transição, os bastidores nervosos e a influência da convenção geral também, querendo tomar a administração da igreja, querendo influenciar na administração de Perus, querendo surrupiar e por aí vai. Outras coisas. Às vezes a gente tem que dar uns pitacozinhos assim, que tem irmão que pensa que tudo é benção. É benção mesmo. Mas só que do lado da benção tem umas guerras aí. Tem uns Absalão aí que fica na porta beijando a mão do povo, tentando sabotar o trabalho de Deus. E Davi tem que sair correndo e levando a arca junto. Sair correndo e levando a arca. Mas Deus deu vitória. Pois bem, os 4 anos de transição nos proporcionou experiência. Os 4 anos. E passou rápido, não perdemos ninguém, a diretoria se manteve, a não ser os filhos da perdição que resolveram enfrentar a igreja na justiça e na polícia. A esse se perdeu, esse não encontrou mais a porta de voltar. Mas tem filho da perdição? Tem sim, senhor. Tem irmão que ele constrói a igreja, ele pensa que a igreja é dele. Ele evangeliza, ele pensa que ele está evangelizando o povo para ele. Esses dias foi tirar um obreiro de 22 anos de trabalho. 22 anos de trabalho. Por quê? A cabeça dele já tinha se perdido. Na cabeça dele a igreja era dele. A igreja era dele, mas a igreja não é sua, rapaz. Se você morrer hoje de Covid, amanhã tem outro no seu lugar. E a igreja fica toda chorando. Deus levou o servo do Senhor. Deus levou mesmo. E agora? Pode pôr outro no lugar, põe, Deus está na direção, põe outro. Mas quando vai tirar normal, o obreiro se levanta os filhotes dele lá, que não vê que a igreja é de Jesus e não do pastor. A igreja é de Jesus e não do pastor. Não é do pastor. O pastor passa, vence o prazo dele e pronto, acabou. Vence. Até por idade, até por questão de saúde, ou
por questão de passamento mesmo para a eternidade. E Deus deu vitória, desafios enormes, a organização da igreja. A igreja requereu para administrar uma igreja de mais de 1000 congregações, é um trabalho tremendo, e Deus capacitou, levantou homens, mulheres capacitadas que amam a obra de Deus, que fazem o trabalho, fazem a gestão, a organização com fidelidade e com respeito. E Deus deu o crescimento. Nós perdemos vários pastores agora no Covid, nunca disse isso aqui, até para não enfraquecer o coração dos irmãos, mas teve pastores que nós não tivemos condição de ir ao velório, nós fomos impedidos de ir ao velório. Às vezes a família falava assim, não apareçam ninguém lá, é só a família e nem a família pode entrar. Não ia, restava chorar, sentir e pronto. Nós perdemos pastores durante a pandemia, vários pastores. O pastor Euclides foi um dos pontos, nunca disse isso aqui, um dos pontos altos que cravou na nossa carne a separação, cravou. E a gente já vinha acompanhando ele há anos, né, a sua saúde debilitando cada dia mais. Ele mesmo falava, pastor, para mim acabou, mas ele não perdia culto, mas por nada. Às vezes não, todo o círculo de oração, e tarde, e culto do círculo de oração, e manhã na oração, ele vinha andando devagar, porque a sua máquina já não respondia mais de forma rápida, ele vinha andando devagar, ele falava, deixa eu sentar ali, às vezes eu preciso sair, deixa eu sentar ali, tudo bem, pastor. Pastor lá de trás, conheci o pastor Euclides antes dele aceitar Jesus. A irmã Marlene já era crente, eu conheci ainda jovenzinho, conheci o pastor Euclides. E andamos como os demais irmãos, andamos mais de 30 anos juntos. Quando eu assumi a presidência, ele estava na tesouraria, um homem super organizado, organizadíssimo. Era de gerência de empresa, alta gerência de empresa, os cadernos dele todo anotado, valores, saída, todo anotado, comprovante, mesa limpa. Você quer ver o terror? É você chegar na mesa de uma pessoa que não administra nem as coisas dele. A mesa dele é de cabeça para baixo, papel para tudo quanto é lado. Papel para tudo quanto é lado. Estou falando da igreja, do tesoureiro. Aí o tesoureiro quer resolver as coisas da igreja na hora do culto. Tem um pastor aqui, eu não sei quem é, que se puder dizer quem é, me ajuda. Ele fala assim, eu não acredito em tesoureiro que não participa de culto. Nem de oração e nem de ensino. Eu falei, é verdade mesmo, Fernando, eu não acredito em tesoureiro que não participa, nem tesoureiro e nem secretário. Mas pastor, não tem outra hora para fazer, então não faça. O dia tem 24 horas, só na hora do culto que dá para fazer o lançamento da igreja numa sala fechada, sem participar, sem orar, sem comer a palavra no culto de ensino. Está errado, irmãos, está errado. É a mesma coisa o pastor que não vem na igreja. Não, estou em reunião, larga a reunião para lá, que Deus resolve tudo que está pendente. Depois a gente trata dos assuntos de reunião. Mas o culto, eu quero o culto, eu preciso do culto, eu preciso da adoração, eu preciso da palavra, eu preciso de alimento. É no culto. Não tem reunião, a não ser o caso extremo mesmo, que a gente tem que sair e resolver uma vez ou outra, ainda olha lá. Mas reunião, eu não vi um pastor que se deu bem, que tinha mania de largar culto para fazer reunião na hora de culto. É no culto de ensino, é no culto de oração, é no culto de domingo à noite, até parece mais importante do que o presidente da República. Pois bem, o pastor foi um grande amigo, que nós não pudemos ir no velório dele. Às vezes a gente não vai ficar falando aqui, mas é 3, 4 horas da manhã, gente ligando, pastor, como é que resolve? Precisa enterrar, precisa liberar, onde resolve? E o pastor tem que ter treinamento, o pastor tem que manjar de hospital, de cemitério, de funerária. Sabe por quê? Senão ele é enganado, ele é passado para trás. Não pelos bons, mas pelos espertos. Olha, dá para ajudar com 5 mil? Não dá. Se cada enterro nós for pagar 5 mil, daqui a pouco não faz para enterrar a gente.
As prefeituras dão, o INSS dá, os parentes têm que se virar e meter a mão no bolso, porque afinal são eles que vão ficar com o despojo do morto. É ou não? Sim ou não? Esse dia eu fiquei bravo comigo mesmo. Falei, não é possível que eu entrei nessa. A pessoa ligou, olha, o morto fez aqui uma exigência. Qual é a exigência? Ele quer ser enterrado, vou dar um chute aqui, no cemitério do Morumbi. Não tem problema, fala para os parentes dele qual era o desejo dele. Fala para os parentes dele, o desejo do seu parente era ser enterrado no cemitério mais caro de São Paulo. Não, mas a gente não tem condição, então desejo não realizado. Pronto. Eu nunca vi um negócio desse, mas na pandemia eu vi. Eu nunca vi. Você fala assim, não me põe no hospital tal, não me põe no hospital tal. A família se esforça e tenta pôr num hospital mais, né, que tem um atendimento. Mas no cemitério tal, meu irmão, cemitério tal, depois que colocou a caixa no chão, aliás, não precisa nem a caixa no chão, né? Só nem a caixa no chão. Morreu, já começa a perguntar, que hora é o enterro? Não tem a pergunta mais feita no velório do que hora é o enterro? Que hora é o enterro? Eu já vi pessoas chorar no enterro, mas não vai enterrar não, mas você está chorando. Está demorando o enterro. 40 anos de ministério, você acha que eu já não vi velório, irmão? Você acha que eu já não vi? Foi duro. Toda semana, toda semana, teve uma família que avisou, pastor, não vai ninguém lá, hein? Não vai ninguém lá. Covid, não sei o quê, e o pastor era importante na igreja. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vocês estão querendo armar para mim. Porque tem irmão que fala, não vá visitar meu parente no hospital, não vá na minha casa, depois ele sai falando para o povo. O pastor não visita, o pastor não vai, mas ele não fala que ele fechou a porta para o pastor, que ele boicotou o pastor, ou boicotou a liderança da igreja para não ir. Não posso entrar na sua casa, não, eu vou orar daqui de fora da rua. Eu vou orar daqui de fora da rua. Pronto, aqui de fora da rua. Aí fui lá no velório, falei para o pastor, nós não vamos poder entrar no cemitério, porque disse que é Covid, apesar que eu duvido, mas tudo bem. Nós vamos só ficar olhando na fresta do portão quando a urna passar. Pronto, é nosso irmão, nós vamos chorar, estamos chorando. Aí ficamos na brecha lá. Aí abriu, vocês não vão entrar não? Aí a gente entrou mais perto. Sobrou para quem? Para nós fazer o culto na chuva. Aí os parentes não apareceram. Eu falei assim, misericórdia. Agora vai o pastor não aparecer num negócio desse, para a turma falar assim, está vendo só? Isso que é pastor, não apareceu, não mandou ninguém, mas mandaram o recado dizendo, não vá, não. Tudo isso faz parte do pacote. Muita gente vai sair mais crente depois da pandemia, outros vão sair pior. Estou falando como pastor aqui. Tinha os crentes fazendo graça, indo para cinema, indo para teatro no dia de culto, marcando festa de aniversário no dia do culto da ceia, marcando festa de aniversário, final da tarde de domingo. Você marca uma festa na sua casa, final de domingo, quer dizer o quê? Que o povo da igreja, principalmente aqueles que você tem contato, vão perder o culto da noite. Você passa a concorrer com a igreja do Senhor Jesus. Está arrumando bênção ou está arrumando maldição? Seja rápido em responder, irmão. A não ser que você seja desse grupo aí. Tem uns crentes engraçados, né? Ele vai marcar uma festa do cachorro, ele marca no dia da ceia. Pô. Que hoje tem que incluir o cachorro, não é só mais filho, não. Mas vamos lá. Pastor foi embora, outros pastores foram embora, outros pastores foram embora. Meu Deus do céu, eu vi um pastor que faleceu nessa pandemia, os filhos dele pegaram ele de um casarão que ele morava, passou a vida inteira para construir um casarão. Vou falar só aqui porque eu não posso falar mais em culto nenhum, só para nós aqui liderança, aqui é tudo gente forte, casca dura, couro grosso, que aguenta, né? Pegaram a irmãzinha viúva, enfiaram num quartinho, desalojaram ela da casa e colocaram para morar num quartinho, na casa.
e cortaram tudo todos os benefícios dela, meteram a mão em tudo. E isso é o povo, irmãos. Povo sem palavra, povo sem Bíblia, povo sem oração, povo sem igreja, povo sem culto, povo sem culto. Pega a herança dos pais e moe a herança dos pais que os pais dão. Às vezes é culpa da gente mesmo, que bajulamos tanto os filhos e não deixamos certo ali a coisa reta na hora de ir embora, né? Mas ninguém sabe o dia que vai, Mas os 74 anos passou, graças a Deus. Pastor, como eu disse, pastor Euclides, nunca discordar, não digo, mas nunca discutiu. Bem mais velho comigo, nunca me desrespeitou, nunca. Podia não concordar, ele balançava a cabeça, mas depois via que dava certo, aí pronto. Que se a gente faz uma coisa que dá errado hoje, dá errado amanhã, dá errado outro, não vai subsistir. Vai subsistir ou não? Não vai subsistir. Agora, às vezes a gente pensa que está fazendo errado e está fazendo o certo. Mas nunca me desrespeitou, nunca. Irmã Marlene, pastor, nunca. É o modelo do ministério que nós temos aqui. Nunca me desrespeitou. O dia eu falei para um pastor de São Paulo, grande. Falei, o senhor está falando com o Elias ou o senhor está falando com o pastor de Perus? Com quem o senhor está falando? Ele disse, por quê? Porque o senhor está misturando. Você está falando com o Elias você pode desrespeitar. Agora o pastor da igreja não, meu cara. Aqui não. Pastor da igreja não. Você não está falando com qualquer um aqui não. Aí, você está me confundindo. Não estou te confundindo. Eu não vou entrar na sua de fazer o que você quer. Chegou para mim e disse, pastor, quanto você quer para transferir a igreja para nós? Eu quero. Eu não sou dono de nada. Como é que eu quero? Eu não quero cargo, não quero dinheiro, não quero posição, não quero nada, mesmo porque eu não tenho nada para vender e para negociar. Não, mas o senhor negocia, senão o senhor não aguenta no cargo. Nós vamos pôr tanta pressão que o senhor não vai aguentar no cargo. Falei, bom, se vocês puderem, manda e vamos ver o que é que vai dar. O lado que Deus tiver, Ele vai sustentar. E Deus deu vitória. Deus deu vitória. Aleluia. 74 anos é Perus. Até hoje. Fizemos... alguém fala assim, eu não sei por que regimento interno. É mesmo? Você já pensou se não tivesse uma carta constitucional, uma Constituição brasileira, a bagunça que seria agora? Seria uma guerra de mercenários, porque cada um ia atirar de um lado, não tem cartilha nenhuma que diga que a ordem tem que ser essa, a ordem é aquela, a ordem é aquela. Rapaz, o chefe do poder executivo tem que ser respeitado, meu cara. Ele foi eleito com 70 milhões de votos, é para ser respeitado. O ministro que não entrou lá com voto de ninguém, não pode mandar num homem que foi eleito com 70. Essa é a linha rasa, seja ele de esquerda, de direita, analfabeto ou letrado, não interessa. O povo elegeu, tem que valer. Senão, como é que faz? O regimento é a mesma coisa, está escrito no regimento aqui. Esses dias um irmão mandou, tem uns irmãos mal criados, desinteligente, mandou um e-mail, pastor, o dirigente da igreja está aqui há mais de 10 anos e tal, o senhor tem que tirar ele daqui, porque o regimento da igreja diz que ninguém pode passar na direção da igreja mais de 5 anos. Você já pensou, rapaz? É a ousadia do camarada ou não? Escrever para mim. E diz assim, nós estamos orando, o senhor tem obrigação de cumprir o regimento. Eu não só o regimento, como o estatuto. E tem obrigação de te suspender por alta ignorância e burrice. Alta ignorância. Irmão, mostra no regimento onde está escrito 5 anos aqui, que o obreiro é obrigado a deixar o trabalho. Mostra para nós onde é que está escrito. Onde é que está escrito? Se mostrar, você está livre. Se não mostrar, você está suspenso da comunhão por lançar discórdia, dissolução, desavença e tudo mais. Não é? Mas mandou assim, tem que tirar o pastor. Não tem tempo do pastor. É lógico que à medida que vai ficando muito extenso a permanência do pastor na igreja, às vezes
por acostumar, a igreja fica orando, Senhor, manda outro. Aí o pastor falando, manda outro. E a gente olhando aqui e não atende nenhum e nem outro. E não vê também se o trabalho evoluiu, o trabalho está melhorando, o trabalho não está, e por aí vai. Mas é assim. O outro mandou um e-mail de 2 páginas para mim essa semana, tem o canal Fale com o Presidente. Alguns eu atendo, e outros eu mando para os departamentos responder. Ele mandou, pastor, o pastor não vai com a minha cara, porque há 10 anos eu caí. Mas 10 anos você caiu, rapaz? Agora que você vem falar que o pastor não vai com a sua cara? 10 anos? É que a sua queda não foi curada ainda, né? Quem não esquece a queda é porque não foi curada ainda. Porque se Deus fala assim, os teus pecados eu lanço no mar do esquecimento. Se Deus lançou, quem é você para ficar lembrando? Agora, se fica lembrando é porque alguma coisa não ficou bem resolvida, né? Não ficou bem resolvida, precisa levantar o defunto lá e falar, não, eu esqueci de uma coisa aqui. Não foi só com essa pessoa que eu caí, não. Teve mais essa e teve mais essa. Aí põe no pacote para reparar por completo. Mas Jesus é bom. Os 74 anos passou. E chegamos nesse ponto. Quantos anos nós temos pela frente? Certo é que nós não vamos ficar aqui a vida toda, né? A nossa geração vai mudando. Uns daqui 1 ano, outros daqui 2, vão sendo chamados para a glória. Se Jesus não vier, todo ano ele vai renovando. E a gente novinho ali, querendo resistir, quando perceber, a gente está com 70, 80 anos. E aí? E o relatório que nós fizemos de participação? Porque cada crente tem o seu relatório pessoal. Tem ou não? Como crente da igreja? Conta para mim, irmão, como é que foi quem nasceu na igreja? Como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Pastor, eu era terrível. Mas e depois? Jesus me converteu. É a vida nossa mesmo de ser humano. E depois, de jovem, casado, e depois do início de obreiro, como é que foi a sua vida? Deus me deu graça para me manter até aqui. Que o problema não é só nós, não. Eu estou olhando para trás e estou vendo as minhas filhas, tendo filhos, que os meus netos vão sentar no banco da igreja se Jesus não vier. Não adianta eu torcer só para agora, para ser bom agora e depois eu ir embora. Não, senhor, os meus filhos, os meus netos vão sentar no banco da igreja e eles vão testemunhar ou a favor ou contra mim. Essa igreja tem filho de crente que não frequenta os cultos. Tal é a maledicência dos pais nas mesas de reunião em casa. Nas mesas de reunião. Põe um decreto na tua casa, aqui ninguém fala mal de irmão, ninguém fala mal da igreja, ninguém fala mal de pastor. Diz o Salmo 101, se não me engano, aquele que usa de engano não estará firme perante os meus olhos. Engano é o nosso amigo lá, que fica falando mal da igreja, depreciando a igreja, e o tempo passando, e a igreja de pé. O tempo passando, e Jesus salvando. O tempo passando, e Jesus batizando. Quem é que tem razão? O falador, o descontente, ou a igreja que continua servindo a Jesus e olhando para Ele? Quem é que tem razão? Aleluia. O regimento da igreja. O irmão diz, pastor, eu não posso congregar aqui, eu casei de novo. Não, você não casou de novo. Antes de você casar de novo, você fez um estrago de arrebentar. Então não pode congregar aqui, meu irmão. Aqui não. Você procura outro lugar, Deus te abençoe, procura outro lugar. Aqui você não tem moral para congregar. Esses são casos específicos, né? Casos específicos. Está lá no regimento também. Na escola bíblica, nós temos uma parte no regimento que fala de ações entre irmãos, ações, processos entre irmãos. O ministério não corre dessa obrigação, não. Ele ajuda e participa na solução. Mas na escola bíblica e convenção, a rua mudou de irmão agora, está um pouco diferente. Está rápido para chegar e um pouco demorado para sair. Mas abrimos outra saída por aqui, ajudou a melhorar o fluxo aqui. Mas um irmão chegou, tomara que ele esteja aqui agora.
para ele ser curado. Ele chegou ali em frente à portaria nova da igreja, aliás, onde sempre foi portaria, mas modificou. Ele chegou e viu uma vaga de carro. Ele viu uma vaga de carro e foi tentar encostar. O camarada estava saindo, estava o irmão obreiro, porque se veio na convenção, presume-se que é obreiro. O irmão e a mulher. Mas esse homem soltou um leque de palavrão. Diga misericórdia, igreja. Ele soltou um leque de palavrão. Os porteiros, os irmãos que tomam conta do espaço, ficaram escandalizados. Mas, irmão, por que você não foi lá e não chamou ele, não procurou saber de onde ele era? Ah, pastor, eu fiquei tão envergonhado que nem perto dele eu quis chegar. E vindo para a igreja, vindo para a escola de obreiro, para a convenção, obreiro que fala palavrão, gesticula com... É a mistura que está no nosso meio, é a mistura. Já pensou um homem desse descontente, o estrago que ele não faz no púlpito, no culto? O homem chega às 8 horas, o culto começa às 6h30, ele chega às 8 horas, ele quer que o lugar dele esteja... Aliás, ninguém tem lugar aqui, né? Ninguém tem lugar. Ele esteja uma cadeira esperando ele chegar às 8 horas da noite. Meu amigo, 6h30 da tarde aqui, o culto já está, 80% já encheu a igreja. Aqui é assim, 80%, 6h30 da tarde já completou. Até 7 horas da noite fechou tudo. Pronto. Como é que faz? É a organização e regra. A igreja cresceu na sua administração, controle das finanças. O único ministério que você sabe como é que está anotado o seu dízimo no livro caixa. Você vai lá, digita o seu código, cria uma senha no sistema, só você sabe, digita uma senha, vai lá e pede o ano que você contribuiu. De 5 anos para cá, está apontado lá, 5, 4, 3, 2, 1. E o último ou penúltimo mês está apontado lá. No dia da ceia, isso é federal, todo perus tem que fazer isso. No dia da ceia, a lista de dizimista é apontado no painel aqui. Nós queremos dar transparência para a igreja o máximo possível. Se o irmão é dizimista, pastor, posso dar uma olhada nos registros? O senhor é dizimista? Sou. Mostra aí que você é dizimista. Sou dizimista. Vai lá, entra na tesouraria e olha lá os livros, lançamento, olha a dúvida que você quiser, está lá. Agora a igreja hoje mudou o tempo, né? Ela não pode chegar aqui na frente da igreja de público ou de púlpito e dizer assim, olha irmãos, esse mês entrou tanto, esse mês entrou tanto, porque isso é bênção para aqueles que contribuem, mas é uma maldição para o avarento, fora os ladrão. Aí o irmão chega lá, você viu quanto entrou na igreja esse mês? Aí o filho do irmão, o parente do irmão, o vizinho do irmão, o sobrinho do irmão, que não é crente, que às vezes está na boca da droga, fala, rapaz, nós vamos buscar esse dinheiro aí, nós vamos buscar. Então, antes que eles pensem, a gente vai cortando lá. Aqui não movimenta dinheiro nenhum, é aqui banco, tudo virtual, banco e senha e acabou e pronto. Compromisso e acabou. Mas é transparente. O crente pode usar. Esses dias nós disciplinamos um pastor nascido na igreja. Dá até amargura em falar, pastor, ele resolveu roubar a igreja. Diga misericórdia. Pastor, dirigente setorial, resolveu roubar a igreja. Aí ele ia numa congregação, quanto tem no caixa aí? O pastor Elias e o meu pastor mandou buscar aqui que eles vão pagar uma carta hoje, daqui até sábado, até domingo eles têm que pagar um compromisso e tem que me dar aí o caixa aqui, os irmãos que não pode movimentar dinheiro, não pode dar, não pode, mas nem o regional pode chegar lá e sacar dinheiro no caixa de igreja nenhuma. Isso é uma ordem geral. Pois ele levou mais de 50 mil, mais de 40 mil no mês. Fora empréstimo que ele deu o golpe nos irmãos, entrou nele um espírito de não sei do que, não é do Zé Pilintra, deve ser do Zé Pilantra, entrou nele, empréstimo de aposentado, de irmão, comprou carro no nome dos irmãos, comprou carro não sei o que, emprestou dinheiro até de traficante, você já pensou, rapaz?
O diabo acho que deu um passe livre para ele, falou, pode pedir para quem você quiser, e quem você pedir. Rapaz, eu tenho dificuldade de pedir emprestado, e de emprestar também, porque a fila era grande, de irmão pedindo emprestado. Eu falei, meu Deus, me livra desse sufoco, pastor, dá para me emprestar 1.000, dá para me emprestar 500, aí o dia orando, em divina revelação, Deus me deu a estratégia, falou, manda eles conversar com a irmã Lígia, fala aquela que cuida do caixa, se ela aprovar, aí, falei, irmão, a irmã, eu não entendo nada de finanças, eu só trabalho, corro atrás, levanto cedo, é ela que guarda lá, fala com ela lá que o coração dela é grande, vai lá, 99% já ficou pelo caminho, os outros 1% ficou na ligação. Mas é uma benção, porque tem pessoa que tem facilidade de tomar emprestado, e outra é meio de emprestar, depois vai reclamar do quê? Vai reclamar do quê? Ah, mas era pastor, não interessa ela é pastor, não interessa. Então a organização vai controlando, vai administrando tudo isso. Tudo isso. Tivemos 2 rebeliões esses dias agora, Deus falou delas, falou que está no controle, e eu creio. Teve um pastor que ele falou, eu vou levar 100% da igreja. Aí dentro da casa dele escreveram para mim, pastor, até que enfim vocês tomaram decisão contra o meu sogro, esse homem está fora da direção faz tempo, Deus tem bradado na igreja aqui que o tempo dele aqui acabou, pastor, acabou, vocês estão na direção, não se intimide não. Olha, uma membro da igreja, e o ministério todinho comprado pelo pastor, comprado pelo pastor. Falei, vamos direto, vamos continuar, graças a Deus. O campo missionário, depois os pastores vão relatar aqui, tem expandido. Às vezes investir em missão gera também um certo desconforto, que às vezes o obreiro fica meio grande, queixo levantado, meio pescoçudo, ele acha que é dono do trabalho. Teve um que falou, não quero mais perus não. Ah, não quer? Você conversou com os membros? Não, já conversei, não, manda para mim uma assinatura dos membros aqui, que vocês estão pedindo desligamento, campo missionário, não posso sair da fronteira e ir lá brigar com ele. Manda para mim aqui que vocês estão pedindo desligamento, e manda também como é que vocês vão pagar todos os recursos que eu mandei aqui, porque quem está pedindo desligamento tem que reembolsar o que foi feito. Eu investi, o ministério investiu tanto aí, eu quero receber, eu blefei em cima deles, né? Eu quero receber o que foi colocado aí, que eu coloquei, o senhor ficou grande, dei declaração, o senhor tirou passaporte no nosso nome, o senhor cresceu, agora o senhor fala, eu vou embora não, meu cara, eu quero minha parte, que eu vou investir em outro lugar. Mas isso é um risco que a gente está, pelas almas a gente faz tudo, porque se não olhar por alma, a gente não faz é nada, tem que olhar é pelas almas. Morreu a diretoria toda do Peru, aí correram lá, tem uns irmãos que ele é ruim de ouvir, mas é rápido no agir. Ruim, pastor, o senhor está falando o quê, pastor? Não lhe entendo. Eu falei, pois eu lhe entendo, vai falando, vai falando que eu estou lhe entendendo. Falando, não pastor, que não pastor o quê? Fala, portunhol e isso. Poxa, eu não podia ter falado isso, devia ter falado em francês aqui, viu, Cláudio? Mas acertaria o Cláudio ali, o Ronaldo. Pastor, a diretoria que resolveu, não tem diretoria. Eu fui aí dar posse em diretoria? Não. Então, enquanto eu não chegar, não tem diretoria. O pastor tal é o nomeado e ele é o pastor da igreja, até a minha chegada. Eu tenho que falar, ué. Se eu não falar, quem é que vai falar? Aí liga um, liga outro. Pastor, e como é que vai ficar? Não vai ficar, está morrendo todo mundo, vamos esperar, se acabou de morrer. Vamos esperar, está morrendo todo mundo. Vamos torcer para passar logo e logo a gente poder dar posse numa diretoria. Dar posse na diretoria. E Deus, eu falei, pastor, o senhor sabe o que o pastor daí tratou comigo ou não? O senhor sabe ou não? Ele disse, não sei. Pois eu sei o que ele tratou comigo, os documentos que eu tenho. Eu conheço a igreja tudo aí, pastor. Fique em paz. Vamos resolver.
Mas Jesus é bom. Aí começou outra guerra por questão de prebenda. Tive que fazer reunião online para resolver como é que eram as ajudas. Mas vocês estão preocupados com o quê? Não, pastor, que ajuda, como é que a gente resolve a ajuda? Eu não sei, vocês estão brigando por cargo, diz aí como é que vocês... Mas faz parte da obra missionária, faz parte. Paulo teve um entreverozinho com o obreiro, ele falou, vamos para cá, o obreiro falou, não vou. Não vai? Não vou. Paulo falou, você não anda mais comigo, hein, rapaz? Você não anda mais comigo. Eu para lá, você para lá e eu para cá. Lá na frente, convenceram Paulo, o homem era novato ainda, que tem uns obreiros novos que não é fácil. O homem é novato, chama ele vai te ajudar muito. Ele vai te ajudar, o homem é bom, rapaz. Aquilo foi um destempero de momento. Aí chamou ele e ingressou. Qual era o nome do obreiro? Só para me matricular um punhado agora no Etadem. João Marcos. Os irmãos daqui estão mais atentos do que o João Marcos. Foi assim ou não foi? Graças a Deus. Perus está precisando de dirigente de congregação, de dirigente setorial, de dirigente regional, de pastor regional. Pastor, eu não tenho oportunidade. Você frequenta a reunião do conselho? Você frequenta os cultos da igreja? Você conhece a igreja, acompanha de pé? Eu vou quando dá, então você espera quando der, a gente te chama também. Não vai buscar quem não vem, quem não aparece, quem não faz a lição de casa. Eu estou há 20 anos no ministério e ninguém nunca lembrou. Vai lembrar o quê que você não aparece? Vai lembrar o quê? É uma dificuldade vendo os irmãos, imagine lembrar de quem não vem. De quem não vem. Mas é isso aí. Oportunidade para todo mundo, até de presidente também tem vaga aberta. É só pegar fila. Só pegar fila. Eu estou lá na galeria, lá com 14 anos, camisinha de manga curta assim, sufocado no fundo, e a festa de inauguração correndo. Você já pensou se Deus falasse comigo? Eu ficava doido na hora, né? Rapaz, está vendo aquela cadeira lá? É sua, hein? Tinha 14 anos, lá sabia alguma coisa? Era musiquinho da igreja. Aquela cadeira lá é sua. Mas o tempo foi. Apaixonado por culto, escola dominical, culto de ensino. Aprendi a cantar uns hinozinhos da harpa. Tem obreiro que ele não sabe cantar 10 hinos. Não sabe cantar 10 hinos. Você põe ele para cantar um hino de oração, culto de oração. Qual é o hino principal do culto de oração? Principal, assim, o carro-chefe de culto de oração, pelo menos 3 hinos. 296. Não vale ver no índice aí, não. 432. 577. Olha aí. Oração. Hino de velório. Mas você sabia que não tem hino de velório? Não tem hino de velório, é que a gente pautou e começou a cantar todo mundo cantar o hino de velório no velório, o hino no velório, aí ficou de velório. Mas sou peregrino na terra não é de velório não, é hino na igreja, só que cravou, né? Você põe a cabeça no culto de velório, está lá o sou peregrino na terra, sobre a terra vou andando, e por aí vai. Qual é o hino de sangue? De sangue. Pelo sangue, minha vida seja assim. Hino de adoração. O obreiro tem que saber, meu irmão. O obreiro tem que saber. Tem que saber, minimamente tem que saber. Pastor, minha voz é ruim, e daí? Canta com ela ruim mesmo, é melhor do que não cantar. Melhor do que não cantar. Então, faz parte do dia a dia da igreja. Está faltando missionário. Missionário chega, você é candidato a missionário? Sou. Pastor, estão pagando quanto? Ih, rapaz, pega a fila, volta para o final da fila e vai orar. Essa questão de quem está pagando não sou eu que resolvo não, é ele lá em cima, ele que diz.
Deixa que eu cuido, deixa que eu faço, deixa que eu... É comigo, é comigo. Lógico que a gente não vai mandar a pessoa para morrer de fome, né? Vai mandar a pessoa para morrer de fome. Com família, com filho, com tudo. Missionários. Está faltando gente. Regionais. Precisa acertar as regionais. Tem regional muito grande. Muito grande, o pastor fica doido o dia inteiro, correndo para lá, corre para cá. É construção, é prefeitura, é reunião de obreiro, é atendimento, é visita de crente, é não sei o quê. Então pega, divide um pouco, põe outra liderança para tocar, dá uma atenção mais de perto e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Plena pandemia, fizemos reuniões regionais, virtuais, com os pastores do Brasil inteiro. Os pastores do Brasil inteiro, todo mês tem a reunião, era de 15 dias, agora passou a ser uma vez por mês, e da presidência também, passou a ser, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. CONAMP, Conselho Nacional de Missões da AD Perus. Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Há 74 anos, abençoando o Brasil.